Glória a Deus. Meus irmãos, os pastores estavam aí, a gente falou sobre isso agora há pouco, e aconteceu um episódio que mexeu comigo e me motivou a trazer o tema do qual a gente vai compartilhar hoje. Nós queríamos agradá-los, né? E fazer com que eles trabalhassem o menos possível. Afinal, eles estavam trabalhando, a empresa no Brasil estava funcionando, teve dias que a pastora estava às 4 da manhã já conectada, e ainda assim eles continuaram fazendo as coisas para nós, nos servindo, né? Orando e jejuando e pregando e ministrando e fazendo encontro. Então, para eles foi, de fato, um tempo muito corrido e a gente queria minimizar isso. E um dia eu queria cozinhar para eles e tirei a carne moída do freezer. E, como bom brasileiro, descongelando de maneira equivocada. Porque se você é aquele que descongela a carne moída ou qualquer tipo de item congelado na pia, está errado. Temos que descongelar na geladeira. E por que isso? Quem me diz? Por quê? Bactéria, contaminação. Não é verdade? Então, eu descongelei na pia. E aí eu achei que ia ter tempo hábil de preparar aquela carne e naquele dia não consegui. E a carne voltou para a geladeira. Aí no dia seguinte eu falei, não vou preparar essa carne, porque ela já está Era uma carne que já estava, né? Infelizmente, poderia causar algum mal, algum dano. E aí isso me fez pensar numa coisa que me trouxe, né, o desejo de compartilhar sobre isso com vocês. A facilidade com a qual a carne pode se contaminar. É muito fácil a carne se contaminar. A carne precisa de cuidados específicos. E isso me fez lembrar do diálogo que Deus teve lá no Éden. Chegou, né, me permita parafrasear aquela situação, mas o homem caiu e Deus chega lá, como quem não quer nada. Ô Adãozinho, cadê você, meu querido? Ah, estou aqui escondido. Me vi nu. Como assim se viu nu? Né? Já pregamos sobre isso. Tem alguma outra voz aqui no jardim, a qual você tem dado ouvido, que não seja tão somente a minha? E aí, então, Deus dá uma direção para cada um. Então, ele pega a mulher e fala o quê para a mulher? Você vai ter dores de parto. Fala para o homem, ó, a partir de agora, você vai ter que arar a terra, preparar o suor da sua testa, do seu rosto, do seu corpo, é que vai te trazer mantimento. E aí ele chega para a serpente e diz o quê? E vai rastejar, disseram aqui, sopraram aqui. Vai rastejar e, tem mais, comer o pó da terra. Fora isso, né, o calcanhar ferirá a sua cabeça. Mas, para aí, a serpente recebeu, então, uma direção. Olha, você vai comer o pó da terra. Quem já viu cobra comer pó? Eu nunca vi, particularmente. Mas vamos continuar parafraseando. Quando o homem veio à criação, né? Quando Deus fez o homem, ele fez o homem da onde mesmo? Uau! Então quer dizer que o homem é o pó a qual a serpente se alimentará. O que eu quero dizer é que a serpente ela veio para se alimentar da sua carne. O castigo dela era se alimentar da tua carne. Porque Deus sabia que aqueles que se levantassem nele não seria comida e ela morreria de fome. Mas a serpente tem que se alimentar demais da igreja. A serpente continua de pé porque ela ainda encontra alimento. E aí, volto para a carne. Volto para a carne que
é muito fácil de se contaminar. Meu irmão, quer saber como a gente contamina a carne? A gente sai daqui, esquece de que a gente participou de um culto e vamos ver televisão, qualquer besteira. Vamos ver qualquer coisa sem sentido. Vamos ver aqui uma novelinha da Globo que mostra, sabe, coisas absurdas. Vamos ver aqui um filme que mostra coisas absurdas. Vamos sentar à mesa dos escarnecedores. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais tempo você passar e a sua carne passar longe do lugar que possa, sabe, tratar ela, mais tempo e facilidade você tem de se contaminar. Está entendendo até aqui? Ou eu estou viajando demais? Estou viajando na maionese. A maionese está na geladeira. A carne foi para o lixo. Eu perdi 2 libras de carne moída. Mas você pode estar perdendo a sua vida. Eu perdi um investimento financeiro. Você pode estar dando ao diabo aquilo que ele quer. E perdendo o investimento de Jesus na cruz. Então, parece bobo, mas eu vou voltar a algo que você que participou do trilho profético já esteve ali, sabe, inserido nessa ideia. Então, quem já participou do trilho profético, levanta a mão, rapidinho, só para eu ver. Se você não levantou, que bom, que eu estou de olho e já vai ser um convite para o próximo. Brincadeiras à parte. O que eu quero dizer é, você que participou do trilho profético deve ter se lembrado de algo que nós falamos sobre tríplice natureza. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Eu tenho um espírito, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Vou começar da esquerda para a direita, lá do espírito. Mas para isso, posso ler uma parábola de Jesus com vocês? Marcião, põe aí, pode ser a de Mateus. Enquanto isso, vamos olhar o bico. Volta um versículo, por favor. Jesus está conversando com seus discípulos e falando: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, o rasgo. Então, ele está dizendo, se a gente pegar um tecido, não tinha calça jeans na época não, tá bom? Então, vamos pegar um tecido aqui, rasgou, vamos pegar um tecido novo e pôr nesse tecido velho rasgado, e aí a Bíblia está dizendo que a tensão do tecido novo, perto da fragilidade do tecido antigo, então eu posso fazer com que o rasgo que havia se torne maior. Até aqui tudo bem? Versículo seguinte. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres e ambos se conservam. Que ambos, o odre e o vinho. Sabe o que eu quero dizer? Que não tem nada a ver com vinho, não tem nada a ver com odre. Jesus falava em parábolas. Então vamos tentar entender. Sou um espírito, tenho uma alma, habito no corpo. Tiago diz no seu livro que a palavra de Deus é que traz salvação à nossa alma. Então, a palavra de Deus é que traz salvação à nossa alma. Paulo diz que nós temos que ser transformados pela renovação do entendimento para que não nos corrompemos e nos amoldemos aos padrões desse mundo. Ele continua dando uma orientação discernente à alma. Como eu disse que não tem nada a ver com vinho, eu vou dizer, esse vinho é a vida de Deus. Este vinho é presença de Deus. Esse vinho é o Espírito Santo que nos foi dado. Ali estava em vias de vir. Agora já está entre nós e em nós. Amém? Então, vamos lá. O Espírito, quando recebe a palavra de Deus, e tem a convicção de que Jesus é o Senhor, e a gente faz aquela oração de confissão, então o Espírito passa a ser um com Deus.
O espírito, então, agora tem dois adversários. Alma. E aqui nós estamos falando ou do pano ou do odre. Sabe o que é um odre, meu irmão? Vamos falar assim de maneira boba. Sabe o cantilzinho que a gente põe água e carrega? O odre era um cantil. Estou falando isso de maneira bem boba e infantil. Feito de couro. Os caras lá naquela época, eles pegavam o couro, costuravam o couro, faziam ali um bocalzinho, tampavam. E o que significa que o vinho, o odre... Vamos lá. O vinho era uma fermentação do suco da uva, da vide, em que nessa invólucro, nesse odre, nesse cantil, ele começava então a produzir gases, começava a se fermentar, e isso precisava que existisse uma certa flexibilidade para que aquele odre expandisse e o vinho então se tornasse vinho e palatável e gostoso. Do contrário, ele precisaria mais tempo. Então, só que o odre, depois que ele criava essa elasticidade por conta da substância e do processo de fermentação do vinho, ele chegava num limite de elasticidade. E se usava isso e tudo bem. Só que à medida, quanto mais usado, mais ressequido ficava. Então, se eu pegasse um odre velho, já sem elasticidade, ressecado, e colocasse vinho para que fosse fermentado, esse odre não teria estrutura, se romperia e nós, então, entendemos que seria desperdiçado vinho. Mas não tem nada a ver com vinho. O que se desperdiça? As coisas espirituais. E o odre, que é uma representação dessa militância entre alma e carne, é a estrutura que precisa hoje entender que quanto mais rígido eu for, menos eu vou reter de Deus. Por quê? Deus expande a nossa visão e entendimento. Só que essa expansão, ela traz consigo algumas coisas. A expansão traz responsabilidade, a expansão traz inteligência espiritual, discernimento espiritual, é a sabedoria que Provérbios fala que em quase todos os 31 capítulos, é uma sabedoria que vem do alto, não é a nossa sabedoria humana, não é a matemática que a gente aprendeu na escola, não é, a biologia, não é a sociologia, é coisas discernentes ao reino dos céus. Então, quando eu recebo de Deus o vinho, o Espírito, mas continuo olhando para a minha vida passada, entendendo que aquele pecadinho de estimação é ok fazer, entendendo que não perdoar é ok também, entendendo que falar pequenas mentiras é só uma coisa pequena. Meu irmão, eu quero te dizer, você é um odre velho, ressequido, e as coisas espirituais não vão fluir porque estão escoando de você. Então, quando essa parábola vem e traz entendimento, eu só não falei ainda da carne, não é verdade? Comecei falando da facilidade que a carne tem de se contaminar. Só que eu vou te dizer algo. A carne é o único elemento que nunca, olha para o seu vizinho e fala nunca. A carne é o único elemento que nunca vai se converter. A carne não se converte. A carne continua sendo um odre do qual nós precisamos cuidar diariamente. E, pastor, então, se a carne não se converte, o que eu preciso fazer? Mortificá-la. Cruz diariamente. Eu preciso entender que a vontade de Deus, para expandir, precisa de um ser novo. Então, quando a gente fala do batismo, que nasce um homem novo, ok, é vinho novo.
Só que eu preciso entender que agora eu preciso também ser um odre novo, porque senão escoa. E se Jesus está dizendo numa parábola que não adianta fazer isso, ele também está dizendo para a igreja o seguinte: eu não vou desperdiçar da minha essência se você não quiser mudança. Deus não vai pôr amanhã em quem quer viver do passado. Então, meu irmão, glória a Deus, fomos motivados por muita palavra profética, fomos, sabe, incendiados pelo fervor do Senhor. Mas, meu irmão, ou você se torna um odre novo, ou você não vai receber dessa porção. Porque Deus não quer desperdiçar vinho em odres velhos. Por isso que essa parábola ela existe e ela não tem nada a ver com vinho e ela não tem nada a ver com odre. Ela tem a ver com espírito e tem a ver com a gente aqui, ó, matéria, carne, homens almáticos, que não pode ver uma propaganda de um lanche mais gostoso que, vamos alimentar a carne. Então, eu queria de verdade que você tivesse a sabedoria de cuidar das coisas espirituais e não é num culto. Meu irmão, evangelho não é sobremesa, evangelho é alimento. Eu como um pouquinho de Deus nas células e como mais um pouquinho de Deus nos cultos. Não, você está fazendo o evangelho ser uma sobremesa. Sabe, se couber, eu como. Não é assim? A gente chega num restaurante e quando o cara chega lá, você quer ver a sobremesa? Se couber, agora não. Aí ele volta depois que você comer, e aí? Não, tô full, tô bem, tô satisfeito. Fica para a próxima. E sabe o que nós estamos fazendo com o evangelho? Tô bem, tô full. Fica para a próxima. O evangelho é alimento, meu irmão. É diariamente. Você come diariamente? Até quem faz jejum intermitente come. Uma vez por dia. Come. A gente está jejuando a palavra. O jejum que o Senhor nos chama a fazer é outro. Porque você está jejuando de maneira equivocada. Olha, eu jejuo a palavra. A hora que der fome, eu como um pouquinho. Então, meu irmão, hoje é uma manhã de entender que a sua carne ela é facilmente contaminada. Basta você estar um instante na realidade do mundo. Você sai do freezer, que é a congregação, começa a se descongelar lá fora de maneira equivocada. Cuidado, meu irmão. Carne se contamina fácil demais. Com quem você tem andado? Eu não tenho vergonha de falar. Você tem sentado ainda à mesa dos escarnecedores? Quando você está lá, você tenta evangelizar, você está abrindo a Bíblia, falando de palavra, mostrando versículo. Porque se você estiver só sentando para oba-oba, meu irmão, você já está permitindo que a sua carne se contamine. Ou você contamina eles, ou eles vão te contaminar. Não existe meio termo no evangelho. Não existe nada que seja, neutro no evangelho. Não, eu sento com os escarnecedores, mas eles sabem que eu sou de Deus. É muito pouco. Eles têm que saber que você está incomodado em eles ainda não serem de Deus. Eles têm que saber que, eles têm que se incomodar com você pregando em hora, em fora de hora. A palavra diz isso porque eu não vou fazer o que a palavra me diz para fazer. É em hora e fora de hora, meu irmão. Aqui não é ambiente sim. Aqui não é momento sim. Aqui não é a oportunidade ideal, é a oportunidade sim. Nós temos que abrir a nossa boca. A nossa carne não pode estar à mercê de contaminação. Nós que somos influenciadores, o espírito forte está em mim, não no mundo. O mundo não pode nos influenciar, meu irmão. Eu não estou dizendo que a gente não possa ir num cinema, que a gente não possa, fazer um churrasco. Não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas precisam saber quem eu sou em Deus. E lá no cinema vão saber que eu sou pastor. Lá no churrasco vão saber que eu sou pastor. No rolezinho, na sinuca, no boliche, eu vou jogar. Mas vão saber que eu sou pastor.
Sabe? Eu tenho que ser a presença de Deus onde estou. E se eu não tenho sido, desculpa falar, a sua carne já está contaminada. E nós temos a oportunidade de limpar isso aqui, meu irmão. Do contrário, é lixo. Lixo. Desculpa falar com essa, sabe, veemência. Mas a gente não pode mais brincar de ser igreja. Olha só, tivemos uma reunião de pastores. Já falamos sobre isso. Esse censo é algo que vem de dentro do consulado. Aproximadamente 65 mil brasileiros habitam a Bay Area. Já falamos disso antes, amém? Então não é nenhum número novo. Aliás, é um número antigo, um número visto há 2 anos atrás, e a possibilidade de um número de brasileiros ser maior existe. Somos algumas igrejas brasileiras na Bay Area. Então estivemos lá, uma reunião de pastores com algumas igrejas. E aí me surpreendeu que, pegando esse número, 65 mil, nem estamos perto de termos 2.000 pessoas congregando em todas as igrejas brasileiras da Bay Area. Se de 65 mil brasileiros, apenas, vou arredondar para fazer uma matemática fácil, apenas 2.000 brasileiros hoje congregam em igrejas, existem 63 mil pessoas querendo contaminar a sua carne. Mas a oportunidade que temos é de sermos a influência na vida de 63 mil pessoas, só na Bay Area. E você pode ser. Você pode ser. Mas, meu irmão, desculpa falar, o evangelho não pode ser sobremesa. Porque se continuar sendo sobremesa, meu irmão, a sua carne continua sendo infectada. E não é isso que Deus quer. A gente sabe de tudo isso. A gente lê Bíblia. Essa passagem é nova para você? Só que não tem a ver com vinho e odre. Tem a ver comigo e o Espírito. O Espírito não vai perder tempo querendo me preencher, percebendo que eu estou preso a práticas antigas. Eu não posso mais fazer algumas coisas. Eu decidi ser um odre novo. Eu decidi receber algo novo. Eu decidi expandir com Cristo. Eu decidi crescer com o reino. Eu decidi, então, alimentar, ser ovinho em outros odres. Amém? Porque se eu transfiro o vinho que já está bom para um odre novo, esse vinho continua. E aí vai para outro. Sabe, é uma cadeia. Meu irmão, de verdade, para quem você falou de Jesus ontem? Vai, não vamos exagerar. Tá bom, peguei pesado? Então vai, na última célula. Você falou de Jesus na última célula? Claro, luz na luz é fácil. Você pode ser luz na escuridão? Você pode ser sal na terra? Ou você quer ser sal no saleiro? Dá gostinho para a carne contaminada. Irmão, em nome de Jesus, é tempo da igreja se colocar de pé, bradando o nome do Senhor, sendo forte. Aqui eu vejo influenciadores. Se quiser ser digital, está tudo bem, mas fale de Jesus. Do contrário, seja um influenciador in person lá no seu trabalho. Mas quer saber? Eu só dirijo. Você não pega comida com ninguém, não? Você que entrega comida? Você não se relaciona com ninguém, não? Você não tem amigos, não? Eu peço em nome de Jesus. Se você quer fazer parte de um movimento que vai acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, onde o Senhor encontrar pessoas que estejam dispostas a orar, a jejuar, a entregar. Sabe, na reunião passada de pastores, eu não tive a oportunidade de estar, mas alguns irmãos foram e ouviram relatos lindos de um avivamento que aconteceu aqui, em São Francisco, numa igreja brasileira. Não, a americana, o Bruno é americano. O pastor Bruno é brasileiro, mas é a igreja americana.
Era para ser um culto. Era só para ser um culto. Um preletor convidado ia pregar. E o cara não pregou, não. Falou, cara, não vou atrapalhar o mover do Senhor. Aí as pessoas começaram a ir embora do culto, tomar um banho e voltar. E começaram a mandar mensagem para o patrão, não vou trabalhar, não. E voltaram para o culto. E começaram a postar no Instagram. E outras pessoas viram. E isso aconteceu por 10 dias. Quando foi isso, pastor? Agora, abril de 2025. 10 dias de um mover sobrenatural. Mas se o culto passa da meio-dia, você começa a olhar no relógio. Poxa vida. Se a célula que era para terminar 9. Você não vai viver nenhum dia de um movimento como esse. Porque você não tem nem, desejo de estar inserido mais tempo na presença do Senhor. Quanto mais tempo você estiver na presença do Senhor, o mover já vai acontecer no particular. Mas se você conseguir influenciar outras pessoas, esse mover começa a participar do coletivo. E aí do coletivo viram essas histórias lindas. Jesus Revolution. Um homem que, evangelizou todos os hippies. E batismos aos milhares foram realizados na praia, nas praias californianas. Meu irmão, você tem a capacidade de ser esse movimento lá na sua casa? Porque se você começar lá, você já está, dando um passo na direção certa. Mas, já orei 15 minutos, tá bom. Agora é horário disso, agora é horário daquilo. E o evangelho continua sendo a sua sobremesa. E hoje essa palavra é só para aquele que entendeu e quer ser um odre novo. Meu irmão, tira o pecado de estimação da sua vida. Meu irmão, para de olhar para o passado. A âncora, ela só serve para algo. Para paralisar, quando ele joga lá, o navio ele fica atracado. Para atracar. Então é muito fácil perceber quem não evolui. Porque está usando uma âncora, está atracado. E aí eu vou ler um pouquinho do meu esboço, já tenho 15 minutos, se você não estiver impaciente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pouquinho daquilo que tentei escrever. Vamos lá. Remendos não resolvem. Então ninguém põe remendo novo em pano velho, amém? Se você está querendo tampar o sol com a peneira, meu irmão, você está fazendo a coisa errada. O pano velho representa feridas não tratadas, pecados escondidos, traumas guardados, mentalidade defensiva, religiosidade rígida, impulsividade emocional, hábitos que não combinam com o propósito. Se isso falou com você, deixa eu falar, cuidado. Talvez você seja um pano velho. Vamos lá. O processo do novo exige elasticidade espiritual. O vinho novo, o espírito está fermentando. Ele expande, pressiona, muda, movimenta. Então, o novo na sua vida, meu irmão, precisa te pressionar a sair daquela vida antiga. Precisa ser uma pressão para você corrigir coisas, hábitos. Meu irmão, se você ainda fala palavrão, desculpa, não é só um vício de linguagem. É um linguajar inapropriado, Isso faz parte de um odre velho. Não, eu sempre falei assim, eu não falo palavrão por besteira, Isso é vício de linguagem. Não, meu irmão. Isso aí é um odre velho querendo justificar aquilo que não quer mudança. O evangelho pressiona, a gente tem que ter cuidado sim no falar, O evangelho mexe na rotina, confronta o caráter, pede ajustes, exige renúncia, quebra o conforto, Essa é uma realidade daqueles que estão buscando a Cristo. E então precisa sim ser desconfortável. O evangelho é desconfortável. Ele nos tira da zona de conforto, mexe com as nossas estruturas, Ele abala mesmo.
Jesus, ele não veio aqui, sabe, tudo bem, no seu tempo você muda. Não, meu irmão. Jesus, ele veio sim ser um ser radical. Falar que aquilo que está errado não pode continuar na sua vida. É uma mudança absoluta. Sabe, ele está falando isso nessa parábola. Irmão, não adianta você querer coisas novas do céu, sabe? Até pus aqui, deixa eu ver se eu acho. A gente fica pedindo coisas, deixa eu ver se eu acho aqui, para falar com... Às vezes pedimos a Deus uma nova fase, uma nova unção, um novo tempo, um novo propósito, um novo emprego, um novo. Mas não queremos lidar com o que dentro de nós ainda é velho. Manda embora em nome de Jesus. O que é velho é velho. A roupa que te servia quando você era jovem, talvez na maioria, vai. Acho que não fui feliz nesse exemplo. Tem gente que ainda está como quando jovem. Eu não mais, com certeza. Talvez a maioria não esteja mais, com certeza. Mas a verdade, meu irmão, é que, sabe, a gente até encontra tempo para sorrir nisso, mas isso é muito sério. A igreja, sabe, de hoje, ela é um odre velho. A igreja de hoje, ela resiste, sabe, a mudanças, resiste a Cristo. É a igreja que resiste a Cristo. Sabe, é uma igreja que, hoje fundamentada pela inteligência artificial, usa a Bíblia a favor de si. Sabe, para justificar o que é seu. Sabe? A gente justifica demais. Sabe? A gente tem desculpa demais. Sabe? Porque você não foi lá? Porque eu não estava bem com o irmão, eu estava com a afta, eu estava com o olho ressecado. Sabe? Para mim é só desculpa, meu irmão. É só desculpa. Agora eu quero que o Senhor Jesus, diante de ti, sabe? Pare para ouvir as suas desculpas. Fala, mas por quê? Por que você não participou do culto aquele dia? Porque meu irmão. Afastai-vos de mim que eu não te conheço, não. Dá linha, vai. Vaza. Aí ontem, nessa reunião de pastor, olha, com muita cautela, deixa eu falar uma coisa. Qual é a visão que vocês têm? Uma vez salvo para sempre? Ou a visão de que se perde a salvação? Aí eu falei para ele, olha, pastor, eu teria muitas coisas para conversar com você sobre isso, mas pelo tempo eu vou só te responder. Eu acredito que quem é salvo para sempre. É a minha convicção. É a minha convicção. Se quiser falar de teologia, a gente fala mais tarde. Porque o que é salvação para você? Eu não vejo Deus, um ser que não tem nada para fazer. Você errou, Robson? Vem cá. Volta para o purgatório. Que bonitinho. Acho que Deus tem tempo de ficar fazendo isso. Você mentiu, Robson? Tá bom, vai. Caramba, Ian, caiu? Tá bom, tá bonitinho. Você vê Deus assim? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso prometeria e não faria? Acaso diria e não cumpriria? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Não existe sombra de variação naquilo que o Senhor faz. Então não tem a ver com o Senhor. Agora, se você me explicar o que é salvação, talvez a gente consiga seguir por esse caminho. Não tem a ver com quem é salvo. Para mim, quem é salvo é salvo. Agora, o que é salvação? Como sabe, se apropriar da salvação é diferente. Mas Deus não tem tempo para ficar te pondo num lugar para o outro. A verdade é, Deus não vai pôr vinho novo em odre velho. A partir do momento que você for odre novo, meu irmão, salvo para sempre. Amém? Eu quero orar para quem? Só para quem quer ser odre novo. Nem precisa vir aqui na frente, não.
Fique de pé no seu lugar. A equipe do louvor, se puder, vem aqui. Carne apodrece fácil. Carne estraga mais fácil do que você imagina. Amém? E aí a gente louva, a gente fala, quero viver algo novo. Mas você está disposto a ser odre novo? Eu quero viver o novo de Deus. Glória a Deus pela sua vontade. Mas para você viver o novo de Deus, você precisa ser algo novo. Odre novo. Ser transformado. Ser mudado. Ser diferente. Sem nenhuma exposição, meu irmão. Sua mãe me disse algo aqui, ó. Como meu filho mudou. De alguém que não tiver 9 anos. Esse é o testemunho que a igreja precisa dar. E que nós sejamos esse exemplo, meu irmão. Amém? Glória a Deus. O louvor só está o Ian. Vai lá, Ian. Solta o som. É tu, meu irmão. É eu e você. Aleluia. Amém. Não precisamos de uma música para adorar ao Senhor. Não precisamos de uma música para sermos intensos em oração. Você está precisando disso, tem algo errado. Ela ajuda. A música, ela mexe com emoção. Sabe? E Deus ama isso. Eu vi um pastor dizer algo, e antes de orar, eu vou falar sobre isso. Lúcifer era responsável pela música lá no céu. A palavra diz que de suas vestes saíam música. Só que ele se tornou orgulhoso por isso. E ele se tornou orgulhoso não por quem ele era, porque ele era também uma criatura de Deus. Ele se tornou orgulhoso por aquilo que Deus permitiu que ele tivesse. E caiu. E aí eu imagino que os anjos do céu tinham música antes. Mas a Bíblia diz que o líder de louvor caiu, levou mais alguns. Mas os anjos continuam clamando ao Senhor. Santo, 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 Santo. E talvez não tenha uma harpa sendo tocada, mas os anjos estão dizendo: Santo, 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 e exaltando o Senhor. E eu quero exaltar o Senhor na tua companhia. Eu quero, sabe, que você faça a sua oração. Muito bom quando um profeta vem. Eu não sou contra a profecia. Eu quero aquela unção dos pastores para mim. Quero muito. Quero mergulhar naquilo. E poder falar da parte de Deus, sabe, coisas reveladas pelo Senhor. Mas melhor do que vir a um culto pedindo para Deus, fala comigo através da vida deste homem, é você estar na presença dele e ouvi-lo. Sabe, é muito bom terceirizar, mas é muito melhor ser a parte principal de um diálogo. E eu quero que você hoje seja a parte principal desse diálogo. Não tem a ver com a minha oração. A minha oração é mais uma oração. É como a sua oração. Afinal, eu mesmo digo sempre: orem por mim. Eu conto com as suas orações. Isso não quer dizer que eu esteja terceirizando as minhas orações que necessitam ser feitas. E hoje é dia de você mesmo, porque essa é uma responsabilidade sua.
Ser odre novo não tem a ver com a minha oração, meu irmão. Tem a ver com a sua decisão. É a sua oração a Deus, mostrando as suas debilidades. Senhor, eu não consigo ser odre novo porque eu não consigo vencer isso. Eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer a masturbação, eu não consigo vencer a mentira, eu não consigo vencer o adultério, eu não consigo vencer. Não consigo vencer vícios em nenhuma área, eu não consigo vencer. Sabe, é ser transparente com aquele que pode te ajudar. Porque quando as pessoas me olham achando que a ajuda vem daqui, eu vou te dizer, não vem. Porque tudo que eu posso fazer é te mostrar através da palavra do Senhor, da Bíblia, caminhos. A decisão de adentrar esse caminho é sua. Sabe, existe um momento de chamar aqui à frente, pôr a mão na cabeça mesmo e orar. Existe um momento que a gente tem que falar, desperta, igreja. Ora, muda, se transforma. Vinho novo não vai continuar em odres velhos. E o Senhor nem vai perder o tempo dele, colocando o Espírito em quem não quer sair do mundo.